Oi, gente, eu sou a Claudi Silva e o meu canal se chama Cura Interior e Inteligência Emocional. E o propósito do meu canal é repartir com as pessoas aquilo que foi minha experiência. Eu não acredito que nós tenhamos autoridade para falar de alguma coisa que não tenha sido nossa experiência pessoal. Eu ouvi falar de alguém, eu soube de alguém, não, eu vivi aquilo. Então, eu sei do que estou falando, eu sei o que eu passei e eu sei que eu venci, eu sei que é possível para qualquer pessoa. Eu decidi fazer um resumão do que nós temos lido até agora do livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. É um livro fenomenal, uma ferramenta extraordinária e eu quero neste momento fazer um resumão de tudo aquilo que nós já falamos. Eu acredito que nós temos que falar daquilo que nós vivemos, daquilo que é nossa autoridade, daquilo que eu já passei. Eu creio que eu nasci já com depressão, de tão chorona que eu era quando criança, como os meus pais falavam. Era uma adolescente muito deprimida, uma jovem angustiada. Eu achava que o casamento ia resolver, mas vieram as confusões, as brigas, a adaptação foi terrível. Depois eu achei que os filhos iam melhorar tudo, eu acabei tendo depressão pós-parto. Então, tudo que eu achava que ia melhorar, que ia resolver alguma coisa, acabou que não resolveu. Até que um momento eu decidi que eu queria mais da vida. E eu decidi que tinha que haver uma mudança na minha mente, tinha que haver uma mudança em mim. E eu comecei nas minhas pesquisas, na minha jornada, uma das ferramentas que eu descobri foi esse livro, O Poder do Agora. Não é a única, claro, mas é fenomenal, é extraordinária e eu quero estar repartindo com vocês. Para você ter uma ideia, esse mês é o mês que eu completo 60 anos e resolvi que ia fazer uma transição de tudo, então eu jamais estaria fazendo um vídeo em que eu estivesse aparecendo porque eu estou fazendo uma transição no meu cabelo, tirando o liso para deixar o fio natural. Cara, isso é difícil. Quando falo em transição, toda transição é difícil. Então eu resolvi aparecer, eu resolvi que todos os meus medos, medo de gente, medo de aparecer, todas as fobias, que eu não vou ser escrava, eu não vou ser refém de nenhuma fobia. Coisas que eram impossíveis para mim ao longo da vida, eu decidi que ia superar aquilo e eu não ia mais ser refém de nada. Por exemplo, eu era incapaz de nadar e eu achava que eu jamais ia conseguir, porque quando eu era bem criança, eu sofri um afogamento e eu comecei a nadar, aprendi, entrei numa escola de natação, meus filhos me ajudaram, hoje eu nado, acabou. Eu achava que eu nunca ia saber costurar, eu entrei numa escola de corte e costura e no final de ano eu fiz toda a roupa da minha família. Pronto, já venci esse detalhe também. E todas as barreiras que vão tendo ao longo do meu caminho, eu não quero ser refém de coisa alguma. Mas eu era refém da minha mente e eu não sabia disso. E eu sabia que eu tinha que pensar no que eu estava pensando, foi uma das coisas que eu aprendi. E eu não podia ser refém da minha mente, mas não sabia como fazer isso, quais as ferramentas usar, que mecanismos usar. E na leitura desse livro, O Poder do Agora, é muito incrível, eu quero estar fazendo esse resumão com você. O autor do livro começa falando de um momento na vida dele que ele chegou no fundo do poço. Quando você chega num lugar que não dá para cair mais, quando você chega num lugar beirando a insanidade, e ele chegou nesse lugar quando teve um ápice, uma implosão, foi quando ele descobriu o poder do agora. Aliás, a frase "não posso mais viver comigo" é dele. E eu uso essa frase na série que eu estou mostrando para vocês. Então chegou naquele momento da vida dele em que não dava mais, ele teve uma espécie de um desfalecimento e quando ele acordou, nada mais importava do jeito que importava antes. Eu entendo plenamente quando uma pessoa cogita a ideia de suicídio, sabe? Porque chega momentos, para uma pessoa com depressão, chega momentos que são insuportáveis. E no meu caso não era constante, então eu tinha picos, mas era difícil você ter aquelas janelas maravilhosas, aquelas aberturas de alegria que de vez em quando eu tinha. Embora eu fosse cristã, era muito difícil. Eu nunca cogitei suicídio,
mas eu compreendo quando a pessoa está sem sentido na vida. No livro, o autor fala sobre iluminação. Essa é uma palavra usada pelas religiões orientais, se referindo a pessoas que foram de grande entendimento sobre algumas coisas. No cristianismo, fica esclarecido que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O apóstolo Paulo ora falando que sejam iluminados os olhos do nosso coração. Isso quer dizer o quê? Sejam iluminados. Quer dizer que está em trevas. O nosso coração é o nosso espírito, o nosso entendimento. E estar em trevas é quando você não tem conhecimento sobre algum assunto. E quando você recebe luz sobre algum assunto, você se torna iluminado a respeito daquele assunto. Também a Bíblia fala que as pessoas são destruídas por falta de conhecimento. Então, o conhecimento é essa luz. Quando você tem entendimento a respeito de alguma coisa, você já não está em trevas mais sobre aquela situação. Então, você é uma pessoa que tem iluminação naquela situação. E é disso que eu trato nesse canal. Quando você entende como você pode lidar com a sua mente, ou o que a sua mente realmente é, que você não é a sua mente, mas ela é uma ferramenta para ser usada e bem usada, você passa a ter um outro nível de vida, um outro tipo de vida. Gente, quando Deus nos criou, Ele nos criou com toda a habilidade, toda a capacidade para nós termos uma vida abundante, não para que nós vivêssemos em aflição, em estado de aflição, de confusão, de guerra, como nós vivemos. Nós é que bagunçamos tudo. Mas nós, com o conhecimento, à medida que nós vamos avançando e aprendendo, nós vamos passando a desfrutar dessa abundância que está totalmente disponível a qualquer um que queira. Mas eu entendo, sabe? Quando a pessoa vive em aflição, num sofrimento, sabe por quê? Todos nós passamos por situações de humilhação. Pensa numa situação em que você foi muito humilhado, injustiçado, e você passa o dia, você passa semanas pensando naquela situação, pensando naquela pessoa, e você tem um sofrimento, você passa um tempo inteiro pensando naquilo, sem saber que você pode não viver dessa forma. Mas como? E eu quis fazer essa leitura para dizer que é possível ter fim do sofrimento. É possível ter fim no sofrimento. Nós não precisamos andar em sofrimento. O autor fala sobre identificar-se com a mente. Identificar-se com a mente é quando você pensa que você é a sua mente. Você ser incapaz de parar de pensar é uma aflição terrível. Mas ninguém percebe porque quase todos nós, se não todos, sofremos disso. E assim nós achamos que isso é normal. É um ruído mental que nos impede que tenhamos serenidade, que tenhamos paz interior. É um pouco comparável com o ruído do ar-condicionado, que fica aquele barulho intermitente o tempo todo, e quando você desliga o ar-condicionado, você sente uma espécie de alívio. Você nem se deu conta que era um barulho perturbador que estava ali o tempo todo. Pensar se tornou uma doença. A doença acontece quando as coisas se desequilibram. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico, é uma ferramenta deixada para nós. Mas se ela não for usada da forma certa, ela se torna um algoz. Quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Você simplesmente não usa a sua mente, ela te usa. Essa é a doença. Você acredita que é a sua mente. Eis aí o delírio. Um instrumento se apossou de você. Você pensa, mas não sabe pensar. Você consegue se livrar da sua mente quando você quer? Já encontrou o botão que a desliga? Então é a sua mente que está usando você. A liberdade acontece quando nós descobrimos isso e passamos a ser observadores da nossa mente, dos nossos pensamentos. Aí então nós começamos a acordar. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças. Quando você começar a observar os seus pensamentos, você vai perceber que eles param. Pensa no que você está pensando, mas a ideia é você pensar no que está pensando, sem julgamento, sem criticar. Só observa o que você está pensando. Quando você faz isso,
os pensamentos simplesmente param. E um dia você vai perceber que a sua mente não é mais você. Você tem a sua mente como uma ferramenta. Sua mente diz: um dia, quando eu tiver isso ou aquilo, eu vou estar bem, eu vou ser feliz. É aquilo que eu falava na minha adolescência e na minha juventude. Minha mente dizia: quando você casar, quando você tiver filhos, quando os filhos crescerem, quando tal acontecer. E a mente não é apenas os pensamentos, ela também inclui as emoções. Por quê? A emoção nasce no lugar onde sua mente e o seu corpo se encontram. Emoção é a reação do seu corpo à sua mente, um reflexo da mente no corpo. Isso é incrível. Descobrir isso foi incrível, foi fenomenal. Sabe por quê? Eu pensava que eu tinha taquicardia, mas era uma aflição que vinha no meu corpo, que reagia no meu corpo quando os meus pensamentos estavam acelerados a respeito de algum assunto. Então eu tinha um reflexo no meu corpo. Então, se você diz que você é uma pessoa nervosa ou você é uma pessoa brava, você dá nomes a você que são a definição de emoções que estão ali. E aquelas emoções estão ali por causa da sua mente, por causa dos seus pensamentos. Você não é aquilo da mesma forma que você não é o seu pensamento. Você não é a sua mente, entendeu? Você tem pensamentos que vão gerar emoções. É via de regra, o que atormenta a mente do ser humano é um excesso de passado e um excesso de futuro. Excesso de passado, como nós já falamos, causa depressão. E excesso de futuro causa ansiedade. E os dois são destrutivos. E os dois mantêm a pessoa longe do agora. A mente se recusa a se focar no agora. Quando você fica pensando em coisas que aconteceram, sejam boas ou sejam ruins, mas você está preso àquilo e aquilo não te deixa desfrutar do que você está agora, nesse momento exato, agora vivenciando, você está com excesso de passado. E aí eu tinha isso, mas eu também tinha a aflição de ficar pensando no que ia acontecer no futuro. Medo de alguma coisa, medo que meu filho chegava tarde, medo que alguma coisa errada fosse dar, medo que o dinheiro não fosse dar, medo que fosse acontecer alguma coisa ruim. Então eu nunca estava no presente, com raras exceções que eu chamava de pequenas janelas. De vez em quando me davam umas pequenas janelas que eu pensava que era Deus que fazia isso e me vinha uma alegria indizível. Aquele momento, aquela pequena janela que abre e fecha rapidinho é quando você não está pensando em coisa alguma. A mente não consegue se prender no agora. E tem muitas pessoas que gostam de se envolver em atividades perigosas sem perceber, gostam de paraquedismo, gostam de fazer escaladas, corridas de automóvel, coisas que vão gerar muita adrenalina, pela simples razão de que essas atividades as levam para o agora. Só que elas não sabem, e enquanto elas estão ali focadas naquela atividade, elas não podem ficar pensando num trauma que tiveram no passado ou na conta que vão ter que pagar no mês que vem, porque se elas fizerem isso, elas correm o risco de morrer. Então, naquele momento, é um momento de êxtase, porque elas estão focadas no agora. E, infelizmente, elas passam a ficar focadas nesse tipo de atividades para conseguir ficar nesse estado. Mas você pode estar neste estado se você aprender a viver no presente, no agora. Presente, na verdade, é a conjugação do verbo presente, que é um presente, é uma dádiva, algo que Deus deu para nós, o agora. O desfrutar do agora. Então nós temos muitas coisas sendo ditas no livro, mas o resumão que eu quero dizer é que a descoberta é você não é o seu pensamento, você não é as suas emoções, mas se você se identifica com isso, você pensa que você é o seu pensamento e pensa que é a sua emoção. Mas se você aprende a se tornar um observador daquilo que está ocorrendo agora no seu interior, você percebe que aquilo para. Aquela aflição mental, aquele torturador mental para quando você começa a observar. E eu vou dizer para você, não é uma atividade fácil, mas é uma atividade que vale a pena. Então, eu estou no mundo também, eu convivo com pessoas, eu também sou ferida por pessoas, sou injustiçada, eu também cometo injustiças, eu também acabo ferindo pessoas.
tenho arrependimentos também, mas se eu aprender a virar a página e focar agora no presente, eu vou desfrutar de serenidade. É isso que as pessoas querem, é isso que elas querem quando usam uma droga, quando usam álcool, quando praticam um esporte perigoso ou uma atividade perigosa, quando vão tomar remédios para se doparem, para tentar sobreviver a algum assunto. Então, eu vou dizer para você, se você continuar com a leitura desse livro e se você já passou pelos outros vídeos, volta lá, ouça de novo e de novo e de novo e busca entender, porque existe liberdade do sofrimento, existe liberdade da aflição mental. Porque eu comecei o vídeo falando que a gente só pode falar daquilo que a gente viveu, que a gente só tem autoridade no assunto que você viveu e venceu. Porque, cara, eu agora com quase 60 anos, né? Eu tenho eu tô já no meio dos 60 anos, mas pensa você chegar nessa altura da vida, se eu for viver até os 90, eu já vivi 2/3 da minha vida, falta 1/3. E chegar nessa altura da minha vida, olhar para trás e ver que eu continuo aflita, eu continuo sofrendo, eu continuo depressiva. Que expectativa de vida é essa? Mas eu posso dizer para você que se eu tivesse conhecido isso lá na minha infância, que eu falei muito isso, que eu acredito que se ensinássemos isso para as crianças desde pequenas, que tipo de vida essas crianças não teriam, que adultos seriam se aprendessem a viver no poder do agora. O passado é bom para história, para avaliar, e o futuro é bom para planejamento. E uma frase que eu gostei muito foi: tem pessoas que vivem no passado ou no futuro e fazem rápidas visitas ao agora, quando o certo seria nós vivermos no agora e fazermos rápidas visitas ao passado e ao futuro. Meu objetivo com esse canal, com esses vídeos, com a leitura desse em particular que eu estou agora, depois que terminar esse, nós vamos ver outros materiais, porque eu quero compartilhar com o maior número de pessoas que é possível. Se a depressão ou a ansiedade que você tem não é física, orgânica, que precise de um médico para que te avalie, se não é espiritual, que precisa de um pastor que te faça a libertação, é questão da sua mente, então é possível. Se você já tentou tudo mais, agora eu convido você, entra nessa jornada para você descobrir não apenas o poder do agora, mas de tantas outras coisas que eu quero compartilhar com você e dizer: puxa vida, o melhor tempo da minha vida começa agora. E olha que eu sou ainda apaixonada pelo meu marido, sou completamente apaixonada por ele, sou totalmente devotada aos meus filhos, sou filha de Deus, sou cristã, amo a minha vida e posso dizer com toda certeza: o melhor período da minha vida está começando agora. Quando eu era mais nova, eu queria muito trabalhar, embora eu quisesse estar perto na criação dos meus filhos. Então eu descobri algumas coisas tremendas agora. Vou deixar um link aqui embaixo de um curso sobre inteligência emocional. Se tem uma coisa que eu acredito sinceramente que nós devemos fazer, além de aprender as grandes coisas da vida, é ter inteligência emocional para ter um nível de vida melhor. Que adianta ter uma fortuna e não ter inteligência emocional? E também eu descobri com o curso do Alex Vargas, com FNO, Fórmula Negócio Online, como eu poderia estar produzindo um vídeo como esse, por exemplo. Embora o curso dele é de 495 aulas de marketing digital, ele pega você na mão, no passo a passo e te leva. E realmente eu tenho que dizer para você, eu era uma ogra no digital, eu sabia só ligar e desligar o computador e navegar no YouTube e no Google. E hoje eu estou produzindo esse livro e fazendo outras coisas, e é possível ganhar dinheiro em casa, trabalhar em casa, além de você desfrutar de inteligência emocional. Vou deixar o curso do Alex Vargas, o FNO, Fórmula Negócio Online, o link aqui embaixo também. Clica nele, fica comigo na leitura do livro até o final, e se você gostou, dá um like aí, dá um joinha,
Compartilha com pessoas que você sabe que precisam também saber dessas coisas. E se inscreve no canal, clica no sininho aí para que você possa estar recebendo os próximos vídeos. Vou dar continuidade na leitura no próximo vídeo, eu convido você a estar comigo. Beijo no seu coração, faço votos que você encontre muito mais cedo do que eu, que você encontre serenidade e paz mental. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo.